Olá, eu sou Antônio Sampaio Dória do Blogs e Livros. Hoje vamos falar de A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, que cai na FUVEST. Vamos ver o que pode cair na FUVEST. Em 2014 esse livro já caiu na FUVEST. Tinha uma questão e ele pode perfeitamente cair de novo. E eu, olhando alguns sites na internet que resolvem essas questões, vi uma resposta para aquela questão sobre esse livro completamente errada. Quer dizer, não totalmente errada, mas com algumas coisas erradas. Cuidado ao olhar esses sites que corrigem as questões da FUVEST. Vou analisar isso no fim deste vídeo. E o que pode cair na prova? Bem, todos os livros eles vão perguntar das ideias que estão dentro desse livro. Que ideias que o autor está tratando? Que ideias daquela época estão no contexto, na história do livro? Como o título mostra, cidade, que é a civilização, e as serras, que simboliza a natureza, uma vida mais simples. A cidade é Paris, porque a cidade moderna desta época do fim do século XIX era Paris. E as serras é simbolizado por Portugal, uma cidade do interior de Portugal, uma pobre, atrasada. Os personagens desse livro são Jacinto e Zé Fernandes. E Jacinto defende a civilização, defende a cidade. Zé Fernandes já tem uma desconfiança e acha que a vida mais simples, a vida do campo, é melhor. Mas a verdade é que Zé Fernandes vai morar com Jacinto em Paris. Então, os dois, na verdade, estão sempre eles trocam de posição ao longo deste livro. Início em que Zé Fernandes e Jacinto estudavam em Paris, Jacinto já defendia a civilização. E ele tinha uma fórmula para defender isso, que era a seguinte: a suma ciência unida à suma potência produzem a suma felicidade. Que quer dizer o seguinte: a suma ciência, o conhecimento, unida à suma potência, que é a tecnologia, e a tecnologia, obviamente, você precisa ter dinheiro para poder comprar. Isso traz a felicidade. Ou seja, a fórmula dele é muito simples, ele acredita no progresso, na tecnologia e nos avanços que o homem é capaz de fazer. A ideia de civilização, de que ela vai resolver todos os problemas, tem a ver com positivismo de Augusto Comte. Por quê? Porque ele defendia que aquilo que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Se houver ordem, e ordem é algo que é definido pela ciência, pelo conhecimento, haverá progresso. Zé Fernandes desconfia um pouco disso. Zé Fernandes faz a crítica a esse pensamento. Como ele é o narrador da história, essa crítica, essa ironia que ele faz o tempo todo, está sempre presente. O Zé Fernandes, ao entrar na casa de Jacinto, vê ali que no lugar existem uma série de águas, né, numa estante. E ele fala: você continua sendo um bebedor de água? E Jacinto responde: é por causa das águas da cidade, contaminadas, atulhadas de micróbios. Mas ainda não encontrei uma boa água que me convenha, que me satisfaça. Até sofro sede. Então, desde o início, ele já indica que tem uma insatisfação. Eça de Queiroz está dentro da escola realista. Mas este livro não é exatamente realista. Ele é, sim, uma sátira. Por quê? É um livro escrito com coisas muito engraçadas, situações exageradas e levadas a um extremo para realmente fazer o leitor rir. Então isso não é exatamente o realismo, já é uma derivação do realismo. E aí ele vai descrever uma série de coisas que tinha na casa de Jacinto, por exemplo, um telégrafo, em que ele recebia notícias vindas da Rússia. E ele fala: para que essas notícias vindas da Rússia? E Jacinto fala: não é por nada não, mas pelo menos eu tenho essas notícias. Ou seja, mais uma gozação em que ele tem coisas que ele próprio admite que não tem utilidade nenhuma, mas que pelo menos ele tem. Então a insatisfação de Jacinto vai aumentando e aumentando. A tecnologia às vezes quebra e há algumas cenas de pastelão em que tudo dá errado. E ele
fica cada vez mais insatisfeito. Essa ideia é transmitida no livro pela citação do filósofo Schopenhauer, que é o filósofo do pessimismo. Jacinto vai se tornando pessimista. Claro que eles não vão discutir um filósofo em profundidade, mas eles podem colocar uma citação e perguntar que relação essas ideias têm a ver com o livro. Então eu vou fazer uma citação aqui de Schopenhauer. Tendo declarado que a coisa mais familiar em nós mesmos é a vontade, ele chega à afirmação de que todos estamos num estado contínuo de insatisfação extrema, pois a cada alvo atingido sobrepõem-se imediatamente novos desejos, de modo que a nossa condição é incurável. Isso aqui é alguém falando da obra de Schopenhauer. O livro de Schopenhauer se chama O Mundo como Vontade e como Representação. Ele parte da ideia de que o homem, tudo que ele constrói, tudo que ele tem a partir da sua vontade. No entanto, ele também afirma que a cada vez que nós temos alguma coisa, desejamos outra, e desejamos outra, e desejamos outra. Então, nunca ficamos satisfeitos. E é exatamente isso que acontece no livro. O personagem tem toda a tecnologia possível. No fim, ele reclama desta tecnologia, ele diz que aquilo quebra, aquilo acaba não servindo para nada, e ele fica insatisfeito. E isso a gente poderia fazer um paralelo com os dias atuais, em que a gente tem muita tecnologia e as pessoas querem comprar o último aparelho, o último celular, mas isso não vai mudar a essência da vida das pessoas. E isso só vai gerar mais insatisfação, porque você vai querer sempre o mais novo, o melhor, que sempre vai existir daqui a alguns meses. Vou fazer outra pequena citação. A felicidade reina sempre no futuro, ou também no passado, e o presente é comparável a uma pequena nuvem negra que o vento impele sobre a superfície do sol. Ou seja, vivemos num perpétuo querer de alguma coisa, desejar alguma coisa que nós não temos, e ficamos insatisfeitos. E isso acontecia com Jacinto, sim. E finalmente a situação muda quando Jacinto, que está muito insatisfeito, resolve ir para Portugal para fazer um novo jazigo para os ossos do seu antepassado. Ele chega lá, ele quer levar a civilização com ele, com um monte de caixotes, mas os caixotes se extraviam e ele chega lá e tem um choque quando ele vê a rusticidade daquele ambiente. Ele não tem nem roupa para colocar ali. Mas, desde o começo, ele come aquela comida que tem um tempero diferente e gosta muito dessa comida. Então, Jacinto, naquele ambiente, renasce. Ele passa a se envolver com o ambiente e passa a gostar daquele ambiente. Então, que ideia que está presente aí? A ideia de que devemos estar próximos da natureza, devemos vivenciar os processos da natureza e não estar rodeados de coisas artificiais o tempo todo. Jacinto se casa com a prima de Zé Fernandes e não sai mais desse lugar. Já o Zé Fernandes sai daí e volta para Paris. E é nesse trecho que aparece o texto que caiu na FUVEST 2014. Vamos ler esse trecho agora. E por aquela doce tarde de maio eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu coco que sabia a fava. Com um charuto aceso contemplei o boulevard, aquela hora em toda a pressa e estridor da sua grossa sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, como toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa pressa inquieta. Aquele movimento indescontinuado e rude, depressa entonteceu este espírito, por 5 quietos anos, afeito à quietação das serras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar em alguma forma imóvel, ônibus que parara, fiacre que estacara num brusco escorregar da pileca, mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da tipóia, ou um cacho de figuras escuras trepava sofregadamente para o ônibus.
e rápido recomeçava o rolar retumbante. Como eu disse antes, tem um site na internet que corrigiu essa questão, dizendo que essa visão é de Zé Fernandes quando ele chega a Paris pela primeira vez. Não é. Essa é a visão quando ele volta a Paris no fim da história. E a sua visão já é muito mais crítica, como a gente pode ver nesse trecho. Vê muita prostituição, há mulheres nuas nos jornais, ele senta para tomar um café, dá um troco errado, quer dizer, alguém é desonesto com ele, e ele nesse trecho cita o trânsito, querendo mostrar o quê? Que ele está contemplando aquela realidade, mas as pessoas não param, se movimentam e não tem tempo para pensar no que elas estão fazendo. Ou seja, as pessoas vivem freneticamente, elas não têm tempo para sentir a própria vida. Então, o momento em que a crítica à civilização, a Paris, a cidade moderna, é mais forte ainda, nesse final do livro. E Jacinto fica em Portugal e não quer sair mais de lá. Mas ele não recusa totalmente a civilização, porque ele quer que instale um telefone lá, manda instalar um telefone. Isso mostra que ele considera algumas coisas boas da civilização, mas ele acha também importante vivenciar os processos da natureza e estar próximo da natureza. Então esse final é um final de equilíbrio, é um final de harmonia entre essas duas realidades. E ele também vê os pobres ali, que ele fica chocado com os pobres e passa a ter uma preocupação social e tenta ajudar os pobres. Mas na verdade ele está ajudando os pobres que trabalham para ele. Então isso não é socialismo, não podemos dizer que é socialismo, mas é uma preocupação social. Ele passa a se preocupar com o outro, que ele nem prestava atenção, e passa a ter uma vida feliz. Então o final indica uma harmonia, pelo menos do ponto de vista desse personagem principal, que é o Jacinto.